Olá de novo, vamos gravar aqui o vídeo 4 da aula 4, né? Vamos começar aqui pela estrutura do MRP, MRP2. Pode ser visualizado como um sistema constituído de 3 fases, as quais se traduzem em: primeiro, planejamento global, né? Segundo, cálculo das necessidades e programação. 3. Controle e aferição. A sequência lógica para o cálculo das necessidades materiais se traduz da seguinte forma: previsão ou carteira de produto. Então eu tenho que ter uma previsão ou carteira de produto. Eu tenho que saber quanto é que eu tenho de estoque de produto acabado, tá certo? Isso daí, com essas duas informações, eu vou definir o meu plano mestre de produção, né? Quanto é que eu tenho que fabricar, né? Já que eu sei quanto é que tá vendido, né? Qual é a previsão de vendas, sei quanto é que tem de estoque, então a diferença é o que tem que ser produzido. Então o plano mestre de produção vai se basear nessa diferença. Aí eu vou fazer a cálculo das necessidades de componentes, né? Como eu sei a quantidade que eu tenho que produzir, eu sei quantos componentes utiliza cada um dos meus produtos, eu faço o cálculo dos componentes. Verifico quanto é que eu tenho de estoque desses componentes, né? Tá certo? E aí verifico quanto é que eu vou ter que comprar, né? Se eu não tiver a quantidade suficiente para fazer minha produção, eu vou ter que fazer uma requisição de ordem, uma ordem de compra para compras desses componentes, né? Aí eu vejo a minha necessidade líquida e faço a minha programação da produção. Depois eu acompanho essas alterações. Aqui tem um exemplo prático já resolvido que vai dar para entender legal. Tá aqui, a indústria Pau-Brasil SA teve o seguinte desempenho em seu faturamento no último trimestre. Vide a produção abaixo. Então, produto, barraca de camp. Em janeiro vendeu 33 mil, em fevereiro 40 mil, em março 38 mil. Em abril é o que eu tenho que calcular. Eu quero calcular para abril. A previsão de faturamento para abril está diretamente relacionada com a média do período. Então, o mês de abril, a minha previsão de vendas, tá certo? E de faturamento, vai ser a média dos últimos 3 meses. Então, 33 mais 40 mil mais 38 mil, somo os 3, divido por 3, eu tenho a média do período, tá certo? Com base na previsão do mês de abril, então eu já sei. Então, se eu fizer essa conta aí, vai dar 37 mil. Então, no mês de abril, eu vou ter que vender 37 mil barracas. Então, isso que é a previsão do mês de abril. Com base na previsão do mês de abril, devemos elaborar o plano mestre de produção. Então, nós temos que calcular, fazer o plano mestre de produção, temos que fazer o cálculo das necessidades de componentes, o cálculo das necessidades líquidas, depois o planejamento das compras em 4 etapas semanais. Tá? Então, tem outras informações aqui. A minha barraca, né, tem uma ficha técnica. Então, ficha técnica, produto barraca de camping. Então, para fazer uma barraca, eu preciso dos seguintes componentes: plástico de PVC, zíper, linha de nylon, botão de pressão e reforço de tela. Plástico de PVC eu preciso de 14 metros por barraca, preciso de 2 zíperes, 100 metros de linha, 13 botões e 4 metros de reforço de tela. Tudo isso daí é para fazer uma barraca, tá? Bom, estoque de produtos acabados. Então, ele está me informando aqui quanto é que eu tenho de barracas prontas. Eu já tenho no meu estoque 9.250 unidades. Estoque de matérias-primas. Então, está me informando também quanto é que eu tenho de matéria-prima, de componente, né? Então, em plástico PVC, eu
tenho 129.500 metros no estoque. Zíper, eu tenho 18.500 peças. Linha de nylon, eu tenho 925 mil metros. Botão de pressão, eu tenho 120.250 peças. E reforço de tela, eu tenho 33.000 metros. Então, para resolver esse problema, primeira coisa, né, é a previsão de faturamento, que nós já vimos aí, que é 37.000 unidades. O plano mestre de produção vai ser 37.000 menos 9.250. Saiu 259 aí, mas é 250. Isso vai dar aí 27.750 unidades. Então, esse é o meu plano mestre. É o que eu preciso, o que eu vou vender no mês é 37.000, subtrai do que eu tenho no estoque, é o que eu tenho que produzir. No caso, eu vou ter que produzir 27.750 peças. Então, cálculo das necessidades de componentes. Então, agora eu vou calcular quantos componentes eu vou precisar para fabricar essas 27.750 barracas. Então, eu vou pegar o consumo de uma barraca e vou multiplicar por 27.750, cada componente. Então, plástico. Para uma barraca eu gasto 14 metros. Para 27.750 eu vou gastar 388.500 metros. Zíper. Para uma barraca eu gasto 2 peças. Para 27.750 barracas eu vou gastar 55.500 peças. Linha. Eu gasto 100 metros para uma barraca. Para 27.750 eu vou gastar 2.775.000 metros. Botão, eu gasto 13 botões para uma barraca. Para 27.750 eu vou gastar 360.750 peças. E reforço, eu gasto 4 metros para uma barraca. Para 27.750 eu vou gastar 111.000 metros. Pronto. Esse é o que eu vou precisar para fabricar. Certo? O que eu tenho no estoque? No estoque eu tenho 129.500 de plástico, então 388.500 menos 129.500, 259.000 metros. Então eu preciso comprar 259.000 metros. Zíper, vou precisar de 55.500 e tenho no estoque 18.500. Então eu vou precisar comprar 37.000. Linha, eu vou precisar para fabricar as barracas 2.775.000 metros. Só tenho 925.000 no estoque. Então a diferença dá 1.850.000 é o que eu vou ter que comprar. Botão, eu vou precisar de 360.750. Só tenho em estoque 120.250. Subtraindo, vou ficar aí precisar de 240.500 peças. Reforço, eu vou precisar de 111.000 metros, só tenho 37.000 metros, então vou ter que comprar 74.000. Pronto, eu já sei aqui as quantidades líquidas que eu preciso para comprar. Então o planejamento de compra vai ser pegar esses valores e dividir em 4 semanas. Então, por exemplo, plástico 259.000 dividido por 4 dá 64.750 metros por semana. Então eu tenho que receber toda semana 64.750 pelas próximas 4 semanas. Zíper é a mesma coisa, 37.000 dividido por 4 dá 9.250. Por semana eu vou receber 9.250. Linha, botão e reforço a mesma coisa. É só dividir o valor líquido por 4, né? E pronto, cada semana vai ser isso. Então, linha, 1.850.000 metros que eu preciso, que está faltando, né? Que é a minha necessidade líquida, eu divido por 4, eu vou precisar receber por semana 462.500 metros. Botão a mesma coisa, vai precisar de 240.500. Então eu vou precisar comprar 4 lotes de 60.165 para ser entregue semanalmente. E reforço a mesma coisa, 740.000 dividido por 4 dá 18.500. Então eu vou precisar aí de 18.500 por semana.
ok? Tem um outro exercício aqui para vocês treinarem, tá? É da indústria Artinox. Ela vendeu as quantidades de produtos a seguir relacionar. Então, ela trabalha com 4 produtos: um faqueiro de 12 peças, um faqueiro de 24 peças, uma saladeira e uma galeteira. E ela vendeu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Estou fornecendo aí 6 meses de vendas. Tá? Então, em janeiro, vendeu 14 mil faqueiros de 12 peças, 12 mil de 24, 6 mil saladeira e 5.200 galeteiras. Em fevereiro, 16.020 faqueiro de 12 peças, faqueiro de 24 vendeu 12.280, saladeira 5.000 e galeteria 5.800. Março, 16.020 de faqueiro de 12 peças, 13.000 de 24, 5.400 saladeiras, 4.800 de galeteira. Em abril, 14.900 faqueiro de 12 peças, 12.000 de 24 peças, 6.600 de saladeira e 4.000 de galeteira. Em maio, vendeu 17.100 faqueiro de 12, vendeu 11.950 de faqueiro de 24, vendeu 7.400 de saladeira e 6.200 de galeteira. Em junho, 16.220 de faqueiro de 12 peças, 12.240 de 24, 8.000 saladeiras e 6.400 de galeteira. Então, essas foram as vendas que ele teve nos últimos 6 meses. Então, com base nesses dados, calcule para o mês de julho o seguinte. Então, vocês vão agora calcular para o mês de julho. Vocês vão ter que calcular o faqueiro de 12, faqueiro de 24, a saladeira e a galeteira para julho. Né? A previsão de vendas, na previsão de vendas, considerar que são 21 dias de produção. Então, eu estou dizendo para vocês que são 21 dias de produção. É um mês que trabalha de segunda a sexta. Tá certo? E de produção. Então, calcular a previsão de vendas, considerar 21 dias de produção, pelo método da média móvel, sendo N igual a 6, mais um acréscimo de 10%. Quando eu digo pela média móvel, sendo N igual a 6, eu estou dizendo com esse N igual a 6 que é para você pegar os últimos 6 meses. Se eu colocasse N igual a 4, seria os últimos 4 meses. N igual a 3, os últimos 3 meses, ok? Então, é só você pegar aqui e somar. Por exemplo, no faqueiro de 12 peças, né? 14.000 mais 16.020 mais 16.020 mais 14.900 mais 17.100 mais 16.220, soma, divide por 6, vocês vão achar a média. Aí você pega essa média, acrescenta 10%, vai ser o valor do faqueiro de 12 peças. Tá certo? Então, aí ele está informando também aqui, ó, o estoque mínimo para cada produto para garantir uma pronta entrega de 40%. Ele ainda está dizendo o seguinte, ó, eu não quero que você faça só para atender o mês de julho, não. Eu quero que você compre matéria-prima suficiente para que eu tenha aí uma folga de 40%, manter um estoque, porque o meu estoque está zerado, né? Para mim não ficar com o estoque zerado, quer dizer, eu estou usando tudo que eu tinha, praticamente não tinha nada, está tudo vendido. Eu quero que no próximo mês de agosto, setembro, aí, eu tenha aí um estoque de 40% para pronta entrega. Então, a necessidade de aço para a produção de cada produto, considerando o estoque zerado, sabendo-se que o consumo de cada um deles é. Aí eu dou aqui no item C, quanto é que eu gasto, né, em quilo para cada peça dessa, o faqueiro de 12 peças, o faqueiro de 24 e a saladeira, ok? E aí é só fazer. Bom, ERP, Enterprise Resource Planning,
que é só para vocês verem aí, né? É uma simbologia aqui para mostrar que o MRP, na realidade, o MB2 vira ERP. Por quê? Porque você começa a utilizar ele com finanças, manufatura, RH, engenharia, né? Um uso intensivo, ocorre também um uso intensivo aí de pesquisa operacional para fazer essa integração dos departamentos da empresa. Aqui também tem uma outra estrutura de funcionamento do ERP. Você tem aqui a base de dados central, né? Você tem um computador maior, tem os relatórios que são emitidos, tem vendas e distribuição, finanças e controladoria, manufatura, gerenciamento de materiais, gerenciamento de recursos humanos, apoio e serviço, aqui engenharia, manutenção, então todos aqui. Então você passa a ter um sistema que está envolvido com todas as áreas da fábrica, ok? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui.